Paz seja convosco. Está começando mais um episódio do Pod Fé TV, um podcast que vem trazendo histórias que edificam e inspiram. E hoje conosco a nossa grande cantora gospel, Ticiana Guimarães. Oi, gente, paz seja convosco. Deus abençoe sua casa, sua família. Estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho das nossas experiências, da nossa fé, né? E conversar um pouquinho sobre tudo aí de Deus. Amém. Ticiana, me conta um pouquinho da sua história, como você entendeu que o seu talento era um grande chamado de Deus para a edificação de vidas. Gente, desde pequena que eu sou evangélica, né? Que eu conheço a Deus, conheço a palavra do Senhor e sempre cantei naturalmente. Eh, mas quando eu entendi que realmente isso era um propósito de Deus, demorou um pouquinho. Mas eu tinha mais ou menos uns 15 a 16 anos, comecei a cantar em igrejas, comecei a receber convites, e aí fui desenvolvendo essa questão ministerial. Foi muito difícil entender que realmente era um chamado de Deus e que eu precisava cuidar da minha voz, cuidar de mim, porque o que é de Deus também precisa do nosso cuidado. E eu cantava muito e perdia muito a voz fácil e achava que Deus que estava cuidando da minha voz, que era Deus que ia fazer. Eu tinha muito essa questão da religiosidade. E para entender o propósito mesmo, você precisa ter uma mente desbloqueada. Não pode ser religioso. E eu coloquei muita religiosidade nisso, ao ponto de perder a voz e precisar fazer uma cirurgia na prega vocal por causa de falta de cuidado, de inadimplência, porque não é porque eu estou vivendo um chamado, um propósito, que eu vou usar de forma errônea, dizendo, espiritualizando, dizendo que Deus vai cuidar de tudo. Deus realmente cuida de tudo. Mas ele deixou justamente os médicos, eh, profissionais, para justamente nos dar esse suporte. E para eu entender que isso também se alinhava no propósito, eu acho que foi um caminho um pouco difícil. Então eu fiz uma cirurgia, perdi praticamente 100% da voz. Fiz uma cirurgia, recuperei e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. E também o Senhor nos diz que nós somos templos de habitação do Espírito Santo, que Sim, precisamos cuidar desse templo de habitação. sim. É porque, tipo assim, a prega vocal ela é um músculo, como qualquer músculo do corpo, e assim como você treina na academia para manter o seu corpo saudável, seu corpo físico saudável, você precisa treinar a prega vocal. Só que a religiosidade me impedia de ver isso. E eu não conseguia destravar o propósito. Eu não entendia porque eu ia para os eventos, para os lugares, e não conseguia cantar. Ai, mas Deus não está cuidando, Deus não me chamou para isso, né? Alinhava o propósito dessa questão da religiosidade. Não conseguia fluir em Deus. Por que eu digo isso? Porque é importante você entender que o propósito não é com a sua sabedoria, com o que você acha que tem. Não, eu precisei desbloquear isso para poder viver de fato o que Deus, e conseguir dar conta de tudo que Deus tem para as nossas vidas. Porque eu já sou muito dinâmica, muito extrovertida, então foi muito natural essa alegria minha, essa espontaneidade minha nas ministrações. E com o povo pentecostal é mais assim, então foi muito natural mesmo, nada proposital, até porque eu gosto de cantar praticamente todos os estilos. Amo forró, amo cantar um forrozinho, amo cantar um sambinha gospel, amo. Todos os estilos a gente dá uma pentecostalizada. Mas eu amo o worship, né? A gente canta muito worship também, mas sempre dá aqueles bitinhos assim, pentecostais que a gente gosta, né? Mas foi muito natural mesmo. Acho que faz parte mesmo do projeto que Deus quis. É. Família, ministério, Ticiana lida. Gente, você tem que ter muita maturidade para poder dar conta de tudo. Porque a gente viaja, aí quando eu chego eu tenho 2 filhos, um de 5, um de 13, marido, casa, atividade física, devocional, orar, jejuar, né? Então eu acho que é uma questão mais de você se organizar mesmo. Às vezes a gente não dá conta. Gente, não existe isso de que a gente faz uma planilhazinha. Eu particularmente
sou um pouco assim, muito do natural, então normalmente eu organizo aqui na mente e deixo fluir. Mas a gente coloca muito como prioridade a questão da família, que é o nosso primeiro ministério. Se a família não Verdade. está bem, não adianta Nada você vai estar bem bem. fora, né? Mas tudo foi um processo, viu, gente, para aprender. Não foi assim de um dia para a noite, não. Né? A gente vai aprendendo no decorrer do caminho o que é prioridade, o que não é prioridade, o que Deus quer que você. Você precisa cuidar da sua família, que é o seu primeiro ministério. Não está bem em casa, você quer que ministrar para as pessoas na rua. Então, eu entendi que a minha família, meu esposo, meus filhos são meu primeiro ministério, e a partir dali, isso flui, isso transborda fora. Nesses desertos, já pensou em desistir? Ou Oh, nunca foi uma opção? uma, duas, três, nunca vou. Meu Deus, gente. Pensar em desistir, meu Deus do céu. Quem nunca? Milhares de vezes. Quando eu vi, eu já estava pronta com o microfone na mão. Porque nem para desistir a gente presta, né? A gente quer que já quis desistir, já quis jogar pra cima, já disse que eu não canto, que eu tenho voz feia, e que os problemas, e que enfim. Mas quando eu percebia, eu já estava com o microfone na mão, no altar do Senhor. Já estava nas ruas cantando. Nem para desistir a gente presta, não, a gente tá no sangue. Eu lembro que uma vez meu esposo chegou em casa e falou assim pra mim: é, acho que a crítica quando vem de alguém que talvez seja insignificante para sua vida é diferente, mas quando vem de alguém que significa muito para você, você meio que mexe com você, né? Você que não quer meio que aceitar. Aí meu esposo disse: você é uma pessoa tão agradável, tão legal, tão feliz, tão não sei o quê, com as pessoas de fora. Porque aqui dentro você não é isso, menino. Eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta e disse: Deus, o inimigo tá se levantando dentro da minha própria casa. Meu inimigo é meu próprio esposo. Ou seja, ele tava me cobrando algo, porque, tipo assim, você dá tanto fora, e quando chega dentro de casa, a gente é o que é. A gente não consegue. Eu vou tentar explicar isso para não dizer que é tipo uma máscara, não, porque eu sempre achei que as pessoas de fora não têm nada a ver com meus problemas. Então eu sempre quis ser o meu entendimento que é errado, que não era certo. Eu dava o melhor para quem estava de fora e o pior eu deixava para minha família, porque eles me aceitam do jeito que isso que eu sou, eles sabem, eles me amam. Entendeu? E quando meu esposo me disse essa crítica, eu não aceitei, eu disse que era o inimigo que estava se levantando. Entendeu? Então ainda tem isso. A crítica quando vem de alguém que ama, eu acho que a gente tem que levar muito em consideração, porque é alguém que está perto de você, que te conhece fora do palco, né? Fora dali do meio do povo. No seu dia a dia, É né? do meu dia a dia, exatamente. Quer perguntar, quer saber quem é a pessoa, meu filho? Pergunte à mãe dele, à mãe dela, ao marido, aos filhos, entendeu? Pergunte. Por isso que eu digo que o ministério começa dentro de casa. Não tem como, gente. Quero que qualquer pessoa pergunte ao meu marido quem eu sou em casa, se aquela pessoa ora mesmo, se aquela pessoa busca mesmo, porque aí você vai realmente ver. Entendeu? Tem cristãos na sua história Uhum. que para você eram bênçãos, mas depois você viu que era maldição em sua vida? Sim, eu acho que depende muito do contexto, mas eu acredito que sim. Eu acho que tudo é um tempo, eu creio. Eu tenho essa visão, né? Eu prefiro entender dessa forma que pessoas vêm e vão como um tempo de Deus naquela fase, naquele momento, entendeu? Eu tenho pessoas hoje que foi do meu convívio que me ajudou em momentos terríveis. E que hoje, se não fossem essas pessoas, claro, acho de Deus, eu não estaria aqui, gente. É sério. Mas as pessoas não são mais meus amigos. Não caminham mais Não. juntos. Caminha mais junto. E tem pessoas que às vezes até parece que nem conhece mais. Foi um tempo, né? Talvez a palavra Foi um tempo bom? foi um tempo bom, mas que acabou. Eu prefiro entender assim. Todo mundo tem algo que me serviu. Essa pessoa me serviu no momento. E eu nunca posso deixar de ser grata a ela. Mesmo que hoje ela tem uma visão errada de mim, a opinião dela, que ela achou depois, e tá tudo bem. Eu preciso aprender. Gente, eu acho que os nossos relacionamentos interpessoais melhoram muito quando a gente aprende a olhar de um outro ponto de vista, entendeu? Então, assim,
porque eles hoje não caminham mais comigo e têm uma outra visão, são horríveis? Foram uma maldição na minha vida? Não foram. Eu enxergo dessa maneira. Me serviu até onde era para servir. De repente, a visão começou a mudar. E ela precisa sair. E eu preciso ter essa visão de identificar, essa visão de Deus, de ouvir a voz de Deus dizer, foi até aqui. Agora deixa aí. Porque eu segurava. Porque tem gente que segura. Como a âncora, né? Que o pastor estava falando aqui na estante. Fica segurando. Ai, não, porque me serviu. Ai, não, porque me ajudou no momento mais difícil da minha vida. Eu não posso deixar essa pessoa, não. Acabou. É difícil entender isso. E ainda mais quando você ama. Então, quando aconteceu uma situação que Deus disse assim para mim, eu quero ver até quando você vai ficar com essa âncora aí te impedindo de caminhar. Mas fulano me ajudou, Deus, como é que eu vou deixar? Não, acabou. Vai se tornar uma maldição quando eu não ouço a voz de Deus e continuo com aquilo. Aquilo vai virar uma praga na minha vida. Quando eu entendo que Deus não quer mais, tchau, Deus abençoe, foi bom, né? Porque nós somos irmãos, entendeu? Então, tchau, Deus abençoe. A gente estava conversando ali, deu o exemplo de Ló. Você vê que Ló pode ter sido uma maldição na vida de Abraão, mas quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Abraão não esqueceu do parentesco, do que Ló tinha feito, do que eles tinham construído juntos. Entendeu? Deus, tenha misericórdia. Você está entendendo? Então, eu acho que todo mundo, ninguém é 100% ruim. A gente sempre tem que ser grato, até pelas coisas ruins que passaram pela nossa vida, porque nos fez Tudo chegar até serve de aqui. construção. Gente, com certeza. Eu acredito realmente nisso. Pessoas que serviram para aquele momento. Deixa aí quem Deus não quer mais perto, né? E às vezes é como uma âncora, né? Que ela fica ali prendendo, ela serve para segurar aquele barco ali, mas ela impede de você abrir as velas para o barco andar. Deus quer abrir a vela para o seu Uhum. barco ir, meu filho. Te levar a Tira essa lugares âncora. mais E altos. você tá ali segurando. Entendeu? Não é ficar sem falar, não. É deixa aí. E abre as velas. Deixa Deus abrir a vela do seu barco. Para você viver o que Deus tem para você. Entendeu? Amém. E quem ama atrai? Trai. Pergunta polêmica essa, gente. Mas quem ama trai. Eu acho que amor não tem a ver com essa questão de traição. Traição é uma questão de caráter, de escolha, né? Quando a pessoa. Eu aprendi uma coisa muito importante. Quando eu vou decidir o que eu vou fazer na minha vida, eu paro para pensar o que é que aquilo vai me trazer de bom e de ruim. Quais são os benefícios daquilo na minha vida? Então, quando eu calculo, coloco na balança e vejo que aquilo vai me prejudicar, vai me fazer perder minha família, vai me fazer perder minha amizade, o tanto que eu amo aquelas pessoas para ter que machucar ela, então eu tenho o poder de decidir pela razão, não pela emoção. Porque a emoção, ela faz a gente sentir o desejo daquilo naquela hora e depois a razão vem. Tá vendo o que você fez? Então, nesse momento, eu preciso agir com a razão. Então, tipo assim, não, isso vai me prejudicar, isso vai me fazer mal. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o caráter. Judas amava Jesus, mas a falta de caráter dele fez com que ele traísse. Então, quem ama, trai sim, é uma questão de humanidade, o ser humano erra, mas eu acho que a gente tem que avaliar mais a questão do caráter. Deus continua te tratando no seu secreto? Continua. Deus não para de me tratar um secreto. É tanta pancada. E eu vou dizer para você, eu acho que uma das coisas mais difíceis é você olhar para si e descobrir o quanto que você precisa mudar, gente. Porque assim, um grão de areia no olho dos outros não me incomoda em nada. Mas deixa um grão de areia cair no seu olho, pra você ver o quanto que aquilo incomoda. Olhar para si e ser tratado dói. Olhar para você e ver que você não é aquilo que você está mostrando que você é, dói. E eu acho que é o que falta na humanidade hoje, é esse tratamento no secreto. É quando eu cheguei para Deus e disse que o meu esposo era meu inimigo porque ele estava me apontando, e Deus disse assim: Ticiana, comigo não precisa ter máscara, eu sei quem você é, eu conheço a intenção do seu coração.
Então, para mim, pode falar a verdade. Aqui é o lugar de tratamento, aqui você pode ser quem você é. Então, é no secreto que Deus descortina tudo e a gente transborda fora. Não tem como transbordar o que você não é, o que você não foi tratado, entendeu? Porque você vai ser um julgador orgulhoso, vai sempre olhar para os outros e vai esquecer de olhar para si, entendeu? Então, Deus é 24 horas ali, me tratando, toda vez que vou para o secreto, mostrando as minhas dificuldades, os meus erros, para que a gente consiga continuar fluindo nele, O que é mais difícil? Estar no altar ou permanecer no altar? permanecer. Permanecer é muito difícil. Porque é igual como você vê, tem pessoas que alcançam um sucesso momentâneo, mas não conseguem sustentar. Eu acho que o mais difícil está em você ficar. Falando da área da música, que é uma área minha, você vê cantores antigos que até hoje estão aí fazendo sucesso, Deus honrando, músicas atrás de músicas, e tá com o seu ministério bem estabilizado. E hoje, por causa das redes sociais, depois da pandemia, apareceram muitos cantores que até fizeram o sucesso por causa de uma música, mas não conseguiram se manter. Então, eu acho que o mais difícil é você conseguir se manter, porque isso exige responsabilidade, exige caráter, exige não se contaminar, né? Eu acredito que Deus tem escondido muitos por causa disso. Uma vez me perguntaram assim, eu sempre digo: Tiziana, você canta muito, você tá pronta, tá preparada, por que você não chegou lá? Por que você não tá lá? Esse lá deles me intrigou. Aí eu cheguei em casa, eu fui orar, eu disse: Deus, por que eu não cheguei lá? Se eu tô pronta, né, eu consigo me comunicar com o público e tal. Deus disse: depende do ponto de vista do que é chegar lá para ele, para você. Porque para Deus eu já posso ter chegado lá. O que é chegar lá? Entendeu? Chegar lá é estar num auge, não sendo hipócrita, dizendo, você não deseja, você não quer. Quem não gosta? Mas e o propósito? O que é que Deus tem? O que é que Deus quer através disso? Talvez você já chegou lá e nem sabe. Talvez o que Deus tem para você é justamente o que você já está fazendo. E quando a gente entende isso, outras portas se abrem. Mas se eu quiser crescer com a visão de que eu tenho que chegar lá, eu não vou conseguir me manter, porque eu vou me envaidecer, eu vou olhar e vou me corromper. E Deus tem escondido muito. Talvez Deus sabe que se eu chegar nesse lá, eu não tenho estrutura, porque Ele vê além. Você não vai, minha filha, fica aqui mais um pouquinho, precisa de mais um preparo. E tá tudo bem. O importante é cumprir o que Deus tem. Faça a sua parte, se cuide. Mas esse chegar lá depende muito do contexto da visão de alguém, entendeu? Então, assim, Deus tem escondido muitos por causa dessa questão dessa permanência. Porque Deus não quer uma coisa temporária. Ele quer algo permanente. Deus não quer te dar algo para você perder. Você está entendendo? Ele quer te dar para você usufruir daquilo e transbordar aquilo para sua família, para o seu vizinho, para sua casa. Entendeu, meu filho? Tem que ser permanente. Dar e perder já foi. Eu quero te dar para você ser autêntico naquilo que ele te deu e transbordar, tá? Todos. Tem muita gente que culpa a Deus por não ter chegado lá. Como é que você vê isso? Rapaz, se você acha que Deus tem culpa realmente disso, ou talvez você não esteja preparado para receber tudo o que ele tem para você. É porque tem pessoas que começam de um jeito e terminam de outro. Talvez porque não estava preparada para aquilo. Né? E tem gente forçando tanto, achando que não é Deus, que Deus não quer, que Deus não está ouvindo as orações, e não é isso. Deus está te preparando, Deus está te moldando para você ser consistente naquilo que Ele te entregar. Talvez você esteja há anos pedindo um carro, mas não tirou a habilitação, não sabe dirigir direito, é imprudente, mata alguém. Você não está preparado. Um exemplo simples. Entendeu? Tem gente que começa nas redes sociais com um nicho, daqui a pouco se perde, vai para outro. Tem gente que recebe muito dinheiro e não e se perde naquilo e depois precisa. Então, você precisa estar
preparado. Não é Deus que impede você de crescer, é você mesmo, sou eu mesma. Entendeu? Fique atento para ouvir a voz de Deus. Fique atento para o tratamento que Deus tem para fazer para você. Tem talentos que se despontaram, mas não entenderam o tratamento de Deus ou o propósito de Deus na vida deles e saiu do segmento gospel para o segmento secular. Como a Ticiane vê todo esse cenário. Eu não concordo, eu acho que vai além. Além de chamado, de ministério, de carreira, né? Eu acho que vai da sua adoração, a quem você quer servir, a quem você quer adorar. Porque se algo que eu estou fazendo é dentro do que eu fui chamada para fazer, eu não estou dando certo, eu vou procurar um outro meio que não é o que Deus me chamou para fazer, que Deus eu estou servindo. Eu tinha um, um músico há muito tempo atrás que ele iria tocar comigo e queria tocar secular. Nada contra, não tenho problema com quem tem uma visão diferente. Mas dentro do meu contexto e dentro do que Deus me chamou para fazer, eu acredito que não tem como eu estar incentivando pessoas a beberem, a se prostituírem, a se drogarem e depois estar no altar incentivando a pessoa a adorar. Para mim, você tem que escolher um caminho. O que você quer incentivar, quem você quer adorar, o que você quer fazer. Então, não é questão de ministério, de cantar, é questão de quem você serve. Para que você. Está conseguindo entender mais ou menos o que eu estou falando? Perfeito. Não é uma questão de ministério, não, gente. Ah, eu vou ser cantora gospel, eu vou ser cantora. Tá. Não, é questão. Que Deus você quer servir? Que Deus você quer adorar? Entendeu? Eu acho que, no meu ponto de vista, vai dentro desse contexto aí. Acredito que só orando, só buscando a Deus. Acho que não tem como, não tem outro caminho. Toda vez que eu me sinto desprotegida, afetada, atingida, eu sempre falo assim com meu esposo, eu vou pro meu quarto e fico chorando lá, me protegendo, no esconderijo do Altíssimo, lá. E aí ele vem, ele coloca aquela armadura no nosso coração e a gente está pronto para enfrentar de novo. Então, oração, jejum, leitura da palavra, você transborda aquilo que você se enche. Então, se você se enche de Bíblia, de oração, de amizades boas, você vai estar sempre protegido em Deus. Mas se você se enche de pornografia, de vídeos que não te edificam em nada, amizades que não te edificam em nada, leituras que não te edificam em nada, você vai transbordar automaticamente. Aquilo é natural, né? Quem anda com os porcos não tem como, né? Os farelinhos ali vai comendo. Não concordo com isso, gente, não tem como. Quando você menos percebe, a pessoa já tá com o pezinho ali, já tá com as mesmas falas, com então, eu acho que se proteger é fazer a escolha certa, se tranca lá no quarto, ora, busca Deus, busca coisas que te edificam, que te enchem, busca ouvir louvores, busca ouvir, eu lavo o prato, boto louvor, boto um vídeo, boto pregação, boto um estudo para poder me proteger, porque tá difícil hoje, velho. Tá difícil. O porco, a gente pode lavar o porco, perfumar o porco, É, vestir o porco, mas ele não sempre tem vai jeito. buscar a Sempre vai lama. voltar para lá. É diferente da ovelha. A ovelha, a gente pode tosquear a ovelha, mas ela sempre vai buscar a voz, estar perto do seu pastor. Verdade, muito forte, muito forte. Ticiana, ao cantar, Davi, quando tocava, ele edificava Saul. Saul ficava tranquilo, levava cura para Saul. E quando você toca, já tem um testemunho de cura, de libertação através do seu louvor? Já tem sempre pessoas que contam. Já teve dias de eu cantar, dizer que eu cantei sem unção, horrível. Deus não recebeu meu louvor nessa noite. E você sair e ouvir um testemunho de pessoas que chegou de um jeito, saiu de outro, chegou. Quando a gente toca a mão, às vezes de uma forma tão espontânea, a pessoa é curada. Já ouvi muitos testemunhos assim, né? E teve uma irmã mesmo que uma vez disse, Ana, eu cheguei com uma dor na coluna tal, e você me deu um abraço. Olha aqui, eu tô, né? Então, é muito gratificante através daquilo que Deus colocou em suas mãos, ver esses resultados, né?
Ticiana, dá uma grande mensagem para essas mulheres que estão começando sua vida ministerial e se acham tão pequenas. Mulheres, saiba quem vocês são em Deus. Vocês são preciosas, amadas, e você precisa ter certeza. É uma coisa que eu falo muito para as mulheres. Você precisa ter certeza de quem você é em Deus. Se levante, saia da posição que Deus não te quer. Muitas mulheres estão em posições que Deus não chamou elas para estar. Se levante de onde você estiver agora. Olhe no espelho, se olhe no espelho e diga: eu vou me levantar como Débora e vou exercer o chamado que Deus chamou para a minha vida. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que seu vizinho diz, o que isso. Você não é, você é o que a Bíblia diz que você é. Comece a colocar em prática tudo que Deus colocou em suas mãos e viva o sobrenatural de Deus. Chegamos em mais um final do Pode Fé TV. Vocês que ainda não nos seguem, comecem a nos seguir, curta e coloque seu comentário. E até o próximo episódio.